Olá, boa tarde, meninos e meninas do 6º ano da Escola Semiramis. Estou gravando esse vídeo enquanto eu volto para casa para conversar com os alunos do 6º ano que eu ainda não conheci e que são nossos alunos a partir desse ano. Meu nome é professor Leandro e vamos aprender juntos história. E aí eu começo essa nossa primeira conversa perguntando para vocês o que é história. Quando vocês ouvem falar essa palavra, o nome dessa disciplina, me vem me apresentando para vocês como professor de história, o que vem à cabeça de vocês? O que será que a gente vai estudar juntos? Dá uma pausa aí e responde. Bom, eu imagino que vocês devem ter pensado sobre o passado, sobre nossos antepassados, sobre as pessoas, os homens e mulheres que vieram antes de nós. E é isso mesmo. A história é uma ciência que investiga o passado. A palavra história vem do grego histor, que quer dizer exatamente investigação, inquérito. Essa busca de entendimento sobre o passado. Mas se você quiser uma resposta bem simples, uma resposta bem sintética, quando alguém perguntar para você o que a história estuda, você pode responder: a história estuda o homem no tempo. Quando você diz que a gente estuda o passado, é preciso deixar claro que não é qualquer passado, é o passado do homem, do ser humano. Então a gente não vai estudar, por exemplo, sobre os dinossauros. Os dinossauros, essas criaturas fascinantes, existiram no passado, mas num passado muito, muito distante. Essas criaturas não dividiram o planeta Terra com a gente. Então a gente não vai estudar eles. Para quem tem curiosidade de aprender sobre dinossauros, eu sugiro que converse com a professora de Ciências da Natureza, professora de Biologia, a Rosiane ou a Edmila, que são as pessoas lá da escola que entendem bastante de dinossauros. Nós vamos estudar o homem, o ser humano. O ser humano surgiu na Terra muito depois dos dinossauros. Os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos, enquanto o ser humano, essa criatura, esse bichinho também fascinante, da espécie da qual a gente faz parte, está aqui há um pouco menos de tempo. As ossadas, os ossos humanos mais antigos que os pesquisadores já encontraram datam de cerca de 300 mil anos atrás. É bastante tempo. 300 mil anos atrás. Essas ossadas de 300 mil anos atrás foram encontradas no norte da África e são de seres humanos que já eram assim, fisicamente igualzinho a gente, né? Mesma compleição física. Antes disso, período mais antigo, não tem ser humano, não tem o Homo sapiens, não tem exatamente essa criatura que nós somos. Não são exatamente nós. Antes de 300 mil anos, existiam outras criaturas, algumas criaturas parecidas conosco, né? Como o
homem de Neandertal, o Homo floresiensis, mais antigamente ainda o Australopithecus. Criaturas parecidas conosco, tinham algumas características, até já eram capazes de andar sobre duas pernas, diferentes dos macacos. Mas essas criaturas parecidas conosco ainda não era a gente. A gente surge 300 mil anos atrás. Bom, vou parar para o moço passar, ele está na faixa de pedestre. Eu continuo meu trajeto, continuo minha explicação. Muito bem, cara. Imaginem vocês quando surge o ser humano, essa criaturinha. Se você for parar para pensar, a gente é fraco. Se for comparar com um rinoceronte, um elefante, um mamute, a gente é lerdo. Se for comparar, por exemplo, com uma onça, ou tigres dente de sabre e outras criaturas que por muito tempo habitaram a Terra e se alimentavam de gente, inclusive, né? Então, você fala como o ser humano, essa criaturinha que não é casca grossa igual o rinoceronte, não voa igual a águia, não corre igual a onça, como essa criatura conseguiu sobreviver? Ora, essa criatura tem também os seus trunfos, essa criatura tem também as suas peculiaridades que a tornam especiais. Uma dessas peculiaridades é a capacidade de andar sobre duas pernas. Se você for ver, por exemplo, outros animais, eles têm dificuldade de se locomover em duas pernas. As galinhas caminham muito bem com duas pernas. Os patos, essas aves caminham muito bem com duas pernas. Mas eles não têm mãos, eles têm asas. E o grande barato do ser humano é que, diferente dos macacos que precisam da mão para se locomover, o macaco que vive em cima das árvores precisa ir pegando um galho para ir pulando de um galho para o outro, né? E os macacos que descem até a terra, eles precisam usar as mãos para se apoiar, eles não conseguem caminhar e se equilibrar somente com as pernas. Nós, os seres humanos, nos equilibramos em duas pernas e com isso nós deixamos livres as outras duas patas, que são as nossas mãos. E as nossas mãos são magníficas. Se você olhar para a sua mão, observar bem ela, você vai ver que você está diante de uma maravilha da natureza. Essas mãos são ágeis, né? A gente consegue abrir, fechá-la, contrair esses dedos de maneira independente. E a gente tem também uma coisa muito especial que a gente herdou de outros primatas, que é o polegar opositor. Olha só, ó. O polegar, se você reparar, ele está numa posição invertida com relação aos outros dedos. Isso nos permite segurar objetos com bastante habilidade. Muito bem. Só que isso não é a única coisa que nos torna especiais. Uma das grandes vantagens do ser humano para sobreviver nesse planeta foi o seu cérebro, capaz de pensamento diferente de outras criaturas, capaz do pensamento abstrato. A gente é capaz de pensar no futuro, por exemplo, guardar alimento,
a gente consegue pensar em maneiras de estocar o alimento que a gente consegue e assim passar os momentos mais difíceis. Quando o ser humano vivia aí na natureza e ainda não sabia plantar, ainda não tinha supermercado, não tinha comércio, ele precisava caçar e precisava coletar na natureza frutas e outros vegetais. O homem tentava guardar um alimento quando era possível, conservar, já pensando na possibilidade de não ter no futuro. E isso possibilitou ao ser humano sobrevivência, essa forma de pensamento capaz de entender o mundo e fazer um raciocínio mais complexo. Isso também nos trouxe alguns problemas, isso também nos trouxe uma angústia profunda, porque afinal de contas, o ser humano é a única criatura que pensa na sua morte. Isso, por vezes, o assusta profundamente. Mas esse cérebro ajudou o homem a entender a natureza. E essas mãos tornaram possível o homem transformar a natureza. Por exemplo, um homem podia ver um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e com o seu cérebro ter uma ideia de transformar aquilo numa ferramenta. De, por exemplo, pegar com suas mãos e usar isso para apanhar frutas que estivessem mais altas. O homem, com seu cérebro, ele consegue analisar, observar a natureza, observar o barro, a argila. Ele vê que o barro, quando está mole, quando está molhado, é mole. Ele pode dar forma a essas coisas. E depois, quando seca, sobretudo se seca no fogo, aquilo toma aquela forma e fica duro. Então, o homem, observando isso, aprende a fazer jarro. O homem, observando a natureza, depois de muito tempo, por exemplo, ele observa a natureza, ele observa que um fruto, quando cai, ou quando a gente joga a semente cai no chão, depois de um tempo, se ela tiver chuva, aquela semente brota e nasce uma árvore nova, e nasce uma planta nova. Isso é uma maravilha da natureza. E o ser humano, graças a esse cérebro, consegue observar e entender esse processo da natureza. E mais do que isso, ele usa com as suas mãos a natureza ao seu favor. Aí que ele vai começar, por exemplo, plantar, fazer furinho na terra e plantar as plantas que ele gosta mais, sabendo que isso vai facilitar a vida dele no futuro, vai garantir o alimento no futuro. Meninos, passados 300 mil anos, a gente inventou mais do que jarros, arcos e flechas, machadinhas. É essa criatura dos dedos com polegares opositores, que em muitos aspectos lembra um macaco, essa criatura mais fraca que o rinoceronte, mais lerda que a onça, essa criatura hoje consegue fazer computadores, consegue fazer foguetes espaciais, carros. A gente entendeu tanto a natureza, a gente entendeu, por exemplo, o nosso próprio corpo, entendeu a nossa respiração, a gente dominou a maneira de como usar a boca, a língua, que foi feita para a gente sentir o sabor, engolir
engolir as coisas, e a gente criou a linguagem, a fala, um sistema, né, de códigos que faz com que a gente possa também transmitir o conhecimento, transmitir o entendimento que cada pessoa obtém da natureza. Cada vez que você aprende algo, você pode também ensinar. E assim a gente consegue não estar no mesmo estágio de desenvolvimento que há 300 mil anos atrás. Então é essa criatura que a gente vai estudar, o homem, o ser humano. E é uma criatura fascinante, que já fez muita besteira também, fez coisas incríveis, mas cometeu muitos erros. E a gente, quando estuda o passado, na verdade, a gente está buscando entender quem nós somos hoje. E é importante a gente aprender com os erros, com as besteiras, né, que os homens e mulheres que vieram antes de nós cometeram, e também aprender com os acertos, com a superação desses mesmos seres humanos em cada momento da sua história. Por isso, queridos, bem-vindo ao Semiramis. Espero que a gente possa estudar e aprender bastante junto sobre a jornada do ser humano nesse planeta maravilhoso. Beijo, queridos. Ainda essa semana gravo outro vídeo para vocês.